liberar no YouTube, amém? A série Sermão do Monte que nós estamos trazendo hoje, nós vamos entrar no último capítulo, que vai ser o capítulo 7 de Mateus, e que eu chamei de o desfecho do Sermão do Monte. Amém? E nós vamos ler isso, não vai poder passar ali, porque eu quero estar... por causa dos slides que eu preciso. Pode passar o slide 2 já. Amém? Não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o arguelho no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o arguelho do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate, abre. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho pedir pão, vai lhe dar pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei também a eles, porque essa é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos, importante, pelos seus frutos os conhecereis. Amém? Colhem-se porventura a uva dos espinheiros? Ou figo dos abrolhos? Não, né? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele que, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha.
Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque eles as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém? Meu Deus. A gente não precisa pregar se a gente começa a olhar essas palavras. É um ensinamento para todos os momentos da nossa vida. Jesus, ele encerra esse sermão com uma autoridade que os próprios homens e mulheres que estavam ali reconhecem. É a autoridade que nós podemos receber de Deus, amém? Nós podemos receber, porque o próprio Jesus disse, olha, vocês farão obras iguais à minha, e até maiores. Amados, não porque a gente vai ser melhor do que Jesus, não, mas porque é profecia dele mesmo. Então essa autoridade, ela vem quando nós obedecemos a sua palavra. Como está dizendo ali, há dois caminhos, amém? É muito fácil entrar pelo caminho largo, mas o caminho estreito é difícil. É difícil depender de Deus. A casa na rocha vai significar fundamento. E fundamento é aquilo que eu falei agora. É oração, é jejum, é vivência da palavra, é fundamento. Porque a casa sobre a areia é o evangelho raso, aquele que a gente só quer ouvir porque a gente quer receber alguma coisa em troca. Amém? Agora, vamos lá. A palavra de Deus vai dizer, não julguei para que não sejam julgados, pois com o juízo com que julgarem, serão julgados. E com a medida que usarem, usarão com vocês. Amados, aqui sempre foi muito mal entendido e pregado de forma errada. Muitas pessoas dizem assim, olha, tu não pode julgar, porque na palavra de Deus está escrito que tu não pode julgar. Porque se tu julgar, tu vai ser julgado. O imperativo não julgueis é frequentemente desta forma mal interpretado. Como se fosse uma proibição. Tu não pode julgar. A proibição disso não é um conselho, é uma proibição, Patrícia. Mas a proibição de não julgar é contra o julgamento arrogante, definitivo, hipócrita. Ele está falando ali quando diz, olha, tu olha o graveto que está no olho do teu irmão, ou seja, tu olha lá o pequeno erro que está na vida do teu irmão, mas tu não enxerga as barbaridades que tu está fazendo. Pode falar, Patrícia. Nesse versículo aqui, pois com o juízo com que julgarem, a tua versão de outra palavra, né? No lugar de juízo. Mateus 7:1. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados também. É claro, amados. É exatamente o que ele exemplifica depois. Se tu está olhando o graveto do olho do teu irmão, ou seja, aquele problema que ele tem, tu vai ter que ser julgado pelo mesmo critério. Mas aí é que está. Qual o critério que tu está julgando o graveto da tua irmão? Intenção de ajudar ou não intenção com o critério de ser mais do que ele, ser menos pecador que ele? O contexto está falando sobre julgamento arrogante, hipócrita. Por isso que a
para dizer que eu sou melhor do que a Giovana. Por isso que ele diz o critério que julgar e será julgado. Qual é o critério que vai usar? O critério de amor ou o critério de arrogância? Exatamente. É bem isso. O julgamento que condena o outro enquanto ignora o próprio erro. É esse o julgamento que é proibido. Porque, amados, o julgamento faz parte das nossas vidas e é moral, é jurídico. Amém? Nós não podemos olhar um juiz julgando de qualquer forma, da forma com que ele quer. Ele pode até pensar, mas ele vai ter que seguir a determinação e aquilo que a lei manda. É por isso que existe um critério. E esse critério tem que ser sempre de forma para ajudar o irmão e não condenar. Para que tu entenda que o irmão precisa de ajuda. Esse tipo de julgamento, eu vou dizer aqui, se eu estiver errado, vocês podem me corrigir. Mas o pastor conhece as suas ovelhas, amém? Amém? Glória a Deus. O Jesus começa a vir no culto aqui com um semblante que não é costumeiro. Vocês talvez não vão identificar nada. Talvez até vão dizer assim, o Jesus está gripado. Mas o pastor que conhece as suas ovelhas julga e diz assim, algo tem. Ele está passando por alguma coisa. Jesus, vem cá, vamos conversar. O que está pegando? Não é assim que fala na gíria? O que está pegando? Ah, pastor, passei a noite jogando no Tigrinho, perdi o salário todo. Tu não está fazendo isso, né, Jesus? Não quero salário. Entenderam, amados? Agora, olha só que interessante. Pode botar o slide 3? Por favor, dona Patrícia. Slide 3. Só um comentário. Ah, viu? Jesus te atrapalhou. Tu estava falando do juiz, né? Ele julga conforme a lei. A gente costuma ver todos os dias as pessoas comentando, os brigadianos prendem o juiz para a solta. Ele não pode julgar conforme o julgamento dos brigadianos, deve ter que julgar conforme a lei. Exatamente. Muito bom. Coloca o slide 3. Eu estava dizendo que o Jesus aqui tem que seguir um leão, não um tigrinho. Como é que é? Eu estava dizendo que Jesus tem que seguir um leão, não um tigrinho. Ah, seguir o leão. É uma coisa que eu acho que o Jesus está fazendo ali a parte do Apocalipse, né? Quantos ainda vai ter? Jesus mais 1, 2? Ih, Jesus. Sério, tem que ser 4, 5. Mas eu acho que vai chegar numa hora que ele vai dizer, Jesus a primeira vez veio como um cordeiro. Amém? Mas quando ele voltar, ele volta como um leão. Amém? Olha só, a palavra-chave no grego é krino, que significa julgar, amém? Julgar, separar ou discernir, né? No Novo Testamento pode ser positivo o discernimento ou negativo, condenação. Aqui, o julgamento arrogante, definitivo e hipócrita. O versículo 6 exige discernimento, sem ingenuidade espiritual. Ou seja, o versículo 6 vai dizer, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não se pisem com os pés, voltando-se. Amados, essa aqui que é o julgamento. É aqui que nós precisamos entender a palavra
No original, ele está dizendo o seguinte: você tem que discernir, mas de forma sábia, sem ingenuidade. O que é ser ingênuo? Fala, Patrícia. O que é ser ingênuo? Há dois sentidos, né? O que é ser ingênuo? Ingênuo é uma coisa simples. Uma pessoa Fácil de ser enganado. ignorante no sentido de... Como é que nós espiritualmente podemos parar de ser ingênuos? Como, Guilherme? Como é que a gente, nós, eu, tu, todos nós, vamos parar de ser ingênuo espiritual? Como? Separando as coisas. Separando as coisas. Separando as coisas também. Mas é o que eu falei, eu acho que umas 4 vezes hoje. Oração, amém? Jejuar e viver a palavra. No momento que nós vivermos aquilo que nós estamos aprendendo, nós vamos começar a deixar de ser ingênuos. As coisas vão acontecer em volta de nós e nós não vamos julgar com ingenuidade. Nós não vamos discernir com ingenuidade. O discípulo que não julga de forma arrogante é chamado ao discernimento sábio, espiritual. O discernimento ingênuo vai chegar para o Jesus, né? No exemplo que eu dei antes, assim: Jesus, qual é o teu pecado? O que tu fez aí? Tá em pecado, cara? Ou seja, tu vai já chegar confrontando a pessoa. O Jesus vai sair correndo daqui. Eu não estou dizendo que tem que passar a mão por cima do erro nem do pecado. Não. Mas o discernimento é julgar com amor. Jesus, vem cá. Eu tenho notado que tu não anda bem. O que está acontecendo? Aonde eu posso te ajudar? Precisa que eu ore contigo? Às vezes, amados, não precisa perguntar para a pessoa qual é o pecado dela. Às vezes é chegar e dizer assim: vamos orar junto? Eu posso orar por ti? Esse é o discernimento. E quando nós vamos orar, quando eu vou orar pelo Jesus, o Jesus começa a sentir o Espírito Santo e daqui a pouco ele diz: pastor, eu estou em pecado. Eu joguei tigrinho a noite inteira e perdi o salário. Fala, Jesus, agora é tu. Agora que tu confessou o pecado, pode dizer. É bom isso de julgar com critério, né? Julgar para ajudar o irmão, mas uma coisa que é bastante necessário e eu vejo muito importante também a parte de discernir, porque tem pessoas que julgam para ajudar, mas não estão entendendo, compreendendo todo o que está acontecendo na verdade. Todo o processo. Todo o processo. Outra coisa que eu entendi bastante também, que tem pastores, tem líderes que querem julgar para ajudar, daí chamam o irmão... Expondo. Chamam... Expondo o irmão. Não. Chamam, pode ser no secreto. Chamam o irmão, só que não deixam o irmão falar o que está acontecendo, senão que começam a falar da palavra e não deixam o irmão expressar o que tem no coração, e isso impede para o líder discernir o que está acontecendo na vida do irmão para curar e para julgar com o justo juízo. Exatamente. Amados, é exatamente isso que o Jesus falou. Olha só, quando eu identifico que o Jesus está com algum problema, eu não tenho que chegar dando uma pregação para ele, é isso que ele está falando. Eu tenho que fazer exatamente aquilo, seu Jesus, que eu falei antes. Eu tenho que chegar e dizer assim: vem cá, vamos orar junto? O que está acontecendo? Está precisando? Vamos orar. E deixar o irmão falar. Pode falar, Patrícia. Uma coisa corretíssima que eu acho na Igreja Católica é o confessionário. Confessionário, é. A pessoa senta ali e fala... É bíblico. É bíblico. Ele está sendo
Sabia? A sentença é errada. Não, a sentença, eu estou dizendo confessionário. É bíblico. Porque a palavra de Deus diz confessar os seus pecados uns aos outros, aos líderes. Amados, mas isso não acontece. Talvez vocês vão dizer, um dia vocês deixam o ministério pastoral fluir na vida de vocês. E vocês vão ver cada pessoa que às vezes chega e diz assim, pastor, eu preciso confessar. E meu Deus, às vezes até a gente fica envergonhado. Mas a gente está ali para aconselhar, para ouvir. E aí nós não podemos julgar com ingenuidade. A pergunta que eu faço é o seguinte: se arrependeu? Arrependi. Se arrependeu? Não. Então vamos orar, porque tu vai ter que se arrepender. É simples assim. Aí tem que saber julgar, né? Se arrependeu porque foi pego ou porque... Não, se a pessoa chega aqui e vem confessar, né? Pode botar o slide 4 enquanto isso. Já bota o 4. A palavra julgar é crino, né? É. Crino. No latim vem a palavra crivo, que a gente usa, né? Tem que passar pelo meu crivo. Glória a Deus. Olha aí a Patrícia estudando. Bota o 4 aí. Crino é em grego, né? Hã? Crino é em grego, né? Crino é em grego. Crivo em latim. Olha só, vamos revisar então o que a gente falou aqui. A proibição não é de todo o discernimento moral, é do julgamento arrogante, definitivo e hipócrita. A viga no próprio olho é a hipocrisia do julgamento que condena a palha no outro. Para quem não sabe o que é viga, É um tronco maior, um tronco, né? É isso aí. Enquanto ignora o próprio tronco. No 3, a medida que usares, o julgamento que faço dos outros se tornará a medida com que eu serei julgado. E amados, como eu já enxerguei isso. E já enxerguei na minha vida de julgar errado uma pessoa. E daqui a pouco Deus permite que eu seja exposto de julgar a partir com algo muito maior. De julgar a partir daquilo que nós Achamos que é certo ou errado. Nessa medida também, algumas pregações são perigosas. Porque, de vez que tu prega sobre o matrimônio, o teu matrimônio vai ser medido nesse que tu pregou. Exatamente, é bem esse o exemplo. Amados, vai falar pregar sobre, pregar para casais, pastores que vão pregar para casais, meu Deus, tem que estar muito preparado. Porque se tu pregar para casal aquilo que tu não faz dentro de casa, tu vai ser julgado por Deus. Amém? Versículo 6, não deem o santo aos cães. O discípulo que não julga com arrogância é chamado ao discernimento. Né? São duas coisas, né? Ausência de julgamento arrogante e ingenuidade espiritual. Nós não podemos nós temos que ter ausência da arrogância na hora de julgar. Mas também nós não podemos ser ingênuos espiritualmente. E para não ser ingênuos, precisamos da palavra de Deus. Amém? Slide 6. A ingenuidade se termina com o conhecimento. Eu sou ingênua no assunto, eu vou estudar aquele assunto. Exatamente. Vamos lá. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Esse é um versículo. Esse é um versículo que a gente vê muito no mundo, na prática da vida do crime. Agora vocês me olharam pensando o que o pastor está falando. Mas amados, olha só. Peçam-lhe será dado, amém?
Busquem e encontrarão. O que você buscar, você vai encontrar. E se for na criminalidade, tu vai encontrar morte. Muita gente usa esse versículo Para de riqueza, mas não é. É tudo aquilo que você buscar, você vai encontrar. Se você buscar conhecimento, você vai encontrar o conhecimento. Se você buscar a Deus, você vai encontrar a Deus. Mas se você buscar ao demônio, você vai encontrar com ele. Fala, Jesus. Esse versículo aí, a minha mãe faz tempo falou que era um dos princípios das orações espirituais. Amém. Isso eu ouvi na Igreja Batista. Né? Batam e a porta lhe será aberta. Qual é a porta que tu estás batendo? Você tem uma porta demoníaca. Então não está permitido para escrever. Qual é a porta que tu está batendo? Músico. Quantos músicos tem aqui na igreja? Ixi, só um. Então a palavra é para ti. Pega. Amém. Tu sabe que o pastor Pompeu, ele diz assim, chega um músico novo na igreja, e o músico chega e diz assim, né? Não é o pastor Pompeu, mas muitos pastores, eles chegam, eu toco muito bem. Pá, não tem que eu não toco, eu tenho uma técnica boa. Então tá. Que bom. Mas agora tu pega o teu instrumento, coloca lá naquele cantinho, e eu quero ver quem tu é, sem o instrumento. Porque sem o instrumento eu vou entender qual é a porta que tu estás batendo. Qual é a porta que tu está entrando. Amém? Deus vai me trazer discernimento. Tu sabe, amados, que muitos músicos chegaram aqui, não duraram semanas. Não duraram. Porque não. Agora, nós estamos aqui num probatório com o Guilherme, né? Quem é que sabe o que é probatório? Estamos com um probatório com o Guilherme aqui, não, né? Probatório é um tempo de avaliação. Nós estamos com um tempo de avaliação com o Guilherme aqui, meu Deus. Aí nós temos um culto no sábado, aonde ele não cantou aqui. Você estava aqui, né? O Guilherme não cantou. O Guilherme louvou a Deus. Quando eu ouvi, eu estava com os olhos fechados orando aqui, e eu ouvi lá atrás aquela voz dele misturada com a da pastora Ângela, os dois cantando junto, louvando a Deus juntos. Eu não conseguia definir que voz era. Caiu assim, ó, a presença de Deus foi tremenda. Porque naquele momento ali, tanto o Guilherme quanto a pastora Ângela que estavam aqui na frente, eles se diminuíram. Eles se entregaram. Não é a minha voz, não sou eu. Eu não falei com o Guilherme ainda sobre isso, nem com a pastora Ângela. Mas foi isso que eu enxerguei. É por isso que eu digo, qual é a porta que tu estás batendo? Porque a porta que tu abrir, a porta que tu bater, ela vai se abrir. Amém? Amém. Amém. Não, só deixa eu terminar aqui, ó. Existe no versículo 13, existe duas portas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Qual é a porta que nós estamos batendo? Pode falar, pai.
senti de falar sobre a autoridade nesse versículo. Não sei se seria bom você falar o que eu vou falar agora para as pessoas que estão ouvindo no vídeo ali também escutar. Um dos problemas de nós receber autoridade no mundo espiritual é que se você pede, você dará. Se pede, será dado. Se busca, encontrará. Se bate uma porta, a porta será aberta. Sim. Só que a autoridade e discernimento não é a mesma coisa. Pode receber autoridade no mundo espiritual por meio de Deus, de Jesus, e começávamos a bater uma porta demoníaca. Sim. Tu pode receber pela vontade e bondade de Deus e pedir uma coisa que é contra a vontade de Deus. E é uma linha muito fraca entre o cristão, quando tem essa autoridade e não tem discernimento, uma linha muito fraca entre o cristão e aquela pessoa que faz orações erradas. Sim. Então, Vocês entenderam? Amém? O versículo 12, ele vai encerrar esta sessão, né, esse texto, e ele é uma regra de ouro. Amém? Já ouviu falar da regra de ouro? Né? Então ele vai dizer assim, olha só. Versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amados, tudo que você quiser que os outros fazem para você, você tem que fazer para eles. Vou dar um exemplo dos casais também. Uma das reclamações, Giovana, de quem é casado, que fazem para mim é o seguinte. Muitas reclamações. Ela não me dá atenção. E aí eu pergunto, qual é a atenção que tu está dando para ela? Ah, pastor, mas eu trabalho fora. Eu estudo. Eu tenho compromisso no culto. Se você quer atenção, você tem que entregar atenção. Se você quer amor e reconhecimento ou dos irmãos, você tem que entregar amor. Se você quiser que a prosperidade chegue na tua vida, e eu não estou pregando aqui teoria da prosperidade, evangelho da prosperidade, mas se você quiser que a prosperidade te atinja, não tenha medo de ajudar quem precisa. Amém, Não tenha medo. Aconteceu algo. E outra, eu aprendi uma coisa com o pastor Pompeu e com um pastor que está nos discipulando. Eu aprendi que tem certas coisas que a gente tem que receber. Às vezes a gente quer assim, mas eu sou pastor da igreja, mas eu trabalho. Aí vem uma pessoa e oferta na tua vida, um valor ou alguma coisa, e às vezes daí tu pensa, mas eu trabalho, não. E às vezes aí tu pega e vai lá e, não, eu vou botar para a igreja. A palavra de Deus diz, dai honra para quem tem honra, amém? Ele está trazendo, se é o Jesus, por exemplo, ele está trazendo para cá, plantando a minha vida, não porque ele quer receber, mas é porque ele sabe que ele está ajudando alguém. Sim. Amados, aconteceu algo antes do culto aqui, alguns estavam aqui, mas não perceberam. Tem uma família que a gente tem ajudado e eu tenho orado por essa família, que eles vão estar aqui dentro e nós vamos batizar eles, Jesus. amém.
E nós estamos ajudando com alimento, a igreja está ajudando com alimento. Alimento, remédio, gás. Amém? Palavra. E eles ficaram sem gás. Hã? Palavra. Palavra direto. E ontem à noite me chamou e eu já penso assim, eles estão precisando de alguma coisa. São pobres. E ela disse assim, eu não estava esperando receber um vale gás. E a igreja, vocês, me forneceram um gás. E vai durar para mim 2 meses. E eu quero doar esse gás. Porque eu já tenho. Amados, eles não precisavam, eles podiam vender aquele vale para outra pessoa. Não, verdade não é? Sim. Quem é que viu aqui entrando o botijão de gás? Para a nossa cozinha aqui. E eu aceitei. Talvez alguém vai julgar e vai dizer assim, mas tu aceitou um gás de uma pessoa humilde que talvez... Amém, amados? Mas ele está retribuindo aquilo que ele já recebeu. Amém. E hoje, quando ele foi para casa, eu profetizei na vida dele o quê? Ele ainda vai trazer cesta básica para essa igreja, para a gente poder entregar para outras pessoas. Amém. Amém? O Sermão da Montanha está falando disso. Busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta. Eu já estou passando a hora, mas pode botar o próximo slide. Olha só, C.S. Lewis. Eu gosto do C.S. Lewis, né? Quem conhece C.S. Lewis, esse autor? Não conhece? Não conhece? Quem é, Patrícia? Não? Nunca nem viram as Crônicas de Nárnia? A oração não muda Deus. Ela muda quem? O orador. E um orador mudado vê Deus diferente. Amém, aleluia. É muito profundo isso. Amém? E é por isso. Então vamos lá. Pode botar o outro slide. Pastor? Pode falar, meu pastor. Ali no meio dessa oração, onde diz, ela muda o orador. Tem pessoas que sofrem e choram porque diz que não sabem orar. E uma coisa que eu aprendi é que se tu não sabe orar, ora. Que no meio da tua oração, tu vai mudar também e a oração, ela vai te fazer aprender a orar. Aprender a orar. O Espírito Santo sabe o teu problema de falta de oração mesmo, né? Mas no meio da oração é que tu vai a mudar. Amém. Glória a Deus. Eu gostei muito dessa parte. Ela muda o orador. Ela muda o orador. Amém. Pode botar o próximo então? Os 2 caminhos. Então nós falamos antes que nós temos que, né, bateu na porta, a porta abre. Amém? Tradição da sabedoria hebraica dos 2 caminhos. É uma tradição. Está em vários versículos aqui. Depois, se vocês quiserem, Salmo 1, Deuteronômio 30, 19, Jeremias 21, 8. A palavra que diz pequeno, caminho apertado, caminho estreito, é essa palavra muito difícil de dizer, tetlimene, que significa comprimido, apertado. Ele não é desconfortável por acidente, mas porque exige deixar para trás a autossuficiência. Esse caminho estreito é aquele que nós vamos passar na nossa vida, sabendo que nós dependemos de Jesus. Jesus, quando ele vai dizer assim, você quer me seguir? Quer. Então, pegue a tua cruz e siga. Simples assim. Então significa, Guilherme, que vai ter uma cruz para te carregar. Nem tudo é maravilha. Nem tudo é paraíso. Faz
Ele levou. Ele vai dizer assim, olha, no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. A nossa cruz nós podemos carregar assim, com os pés nas costas, como ele diz, tá? Aqui diz aqui, ó, poucos o encontram. O quê? Poucos o encontram. Não é exclusivismo, mas é um chamado à urgência, ao discernimento. Ou seja, eu estou pregando aqui hoje para que você discirna dentro da tua mente. Para aí. Qual é a porta que eu estou batendo? Qual é o caminho que eu estou entrando? Qual é aonde eu estou indo? Por quê? Porque poucos vão encontrar o caminho correto. E eu quero que todos vocês façam parte desses poucos. E é por isso que eu prego aqui. Glória a Deus. Porque eu quero que vocês façam parte. A popularidade de um caminho não é argumento para a sua correção. Ah, meu Deus. O Jesus chegou na semana passada aqui e disse assim, pastor, eu vou sair daqui da igreja. Não falou, né? Eu tô brincando. Hoje eu peguei ele para Cristo. E o Jesus disse para mim assim, mas por que? Eu perguntei para ele, mas por que tu vai sair daqui? Ah, pastor, eu vou ali para aquela outra igreja que abriu ali. Por quê? Porque tá todo mundo indo para lá. Lá tem um grupo de louvor. Lá tem umas luzes que não é que nem essas tuas aqui. Barulho tem. Tá todo mundo indo, porque é um caminho de popularidade. Ele diz que o pastor é mais jovem lá. Tem umas igrejas aí que tem uns pastor bombadão. Tem até uma prancha no lugar do púlpito. O caminho largo tem mais companhias. Mais companhias. Amém? O caminho largo tem muito mais companhias. Porém, o estreito tem o melhor destino. Amém, Senhor. Glória a Deus, amém? Tu deu glória a Deus ou tu pediu a palavra? Glória a Deus. A palavra. Ô pastor, Pode dizer. eu várias vezes tive um sonho. Pode passar para o outro slide. Tive um sonho na minha vida onde eu começava uma carreira Já vamos encerrar, tá, irmão? com muitas pessoas, só que a carreira não era para culminar primeiro, senão para chegar ao destino. E era uma carreira muito, muito rápida. E tinha um monte de pessoas. E era um caminho que ele começava largo e ele começava Estreitar. Tinha uma parte que eu achava muito interessante e várias vezes o mesmo sonho e sempre acontecia a mesma coisa. O caminho ali continuava, só que tinha uma voz na minha mente que me falava que era para outro lado. Não era para onde parecia que era, senão que era para outro lado. E me levava a mim, a outras pessoas, um grupo pequeno de pessoas, para uma casa. E a casa era bem difícil de entrar, inclusive, parecia um labirinto. Que a porta que parecia que era a porta para entrar não era essa porta. Tinha tipo uma porta mais pequena, uma janela mais pequena. Discernimento. E cada vez que chegava num quarto, aquela voz me falava e eu achava o caminho. E na casa tinha pessoas que ficavam para trás. E eu conseguia sair e chegar ao destino. Meu Deus. Todos nós começamos num caminho largo. Todos. Todos nós vamos estreitando o caminho quando nós vamos conhecendo a Deus. Em algum momento a gente vai ter que ter um discernimento muito profundo. Isso que eu enxergo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Amados, Mateus 7,21 vai falar exatamente daquilo que eu tenho falado. Se nós não vivermos a palavra, nós não estaremos com o Pai. Não adianta, agora vou largar o Jesus um pouco, pegar o Guilherme.
Não adianta o Guilherme fazer 50 viagens de Transurb no dia lá. Não adianta ele ensinar 500 crianças aqui música e fazer um monte de discípulos. Não adianta se ele não viver a palavra na vida dele. Se ele não for luz para os outros. As pessoas têm que reconhecer nele luz. Amém? Então, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Pode passar o próximo? A sequência, e já finalizando, ele vai falar sobre grupos, né? Principalmente 2 grupos. Os falsos profetas, que são identificados não pela retórica. O que é retórica? Pela palavra. Não pela pregação, irmã. Porque os falsos profetas, muitas vezes, eles têm uma retórica. Eles levam multidões. Eles se enchem de palavras bonitas. Mas não é isso. Eles são identificados pelos frutos. Tem uma história que um pastor uma vez contou, é claro que não é uma história verídica, e se for verídica, misericórdia, mas é um exemplo, que diz que tinha uma família que ia na igreja todos os dias. A mãe, 3 ou 4 filhos, e o pai, Bíblia enorme, assim, tipo aquela do Érica, assim, enorme. E chegava lá, paz do Senhor, irmãos. E a mulher e os filhos comportadinhos na igreja. A mulher, o marido olhava a mulher assim, idônea, daquelas, né, que sabem, digamos, a submissão. O marido olhava para ela, assim, Senhor. Só que o homem morre. E aí tá a mulher com as crianças, no cantinho, caixão. Mas a mulher e as crianças conhecem aquele homem aonde? Conheciam aquele homem aonde? Aonde? Em casa. Em casa. E começa a passar as pessoas no caixão dizendo: ai meu Deus, que homem maravilhoso, bondoso. Um coração maravilhoso, não sei o que. Chorava e ia embora, Deus te leve, né? Deus te conforte, Deus está... Aí chegava o outro, vai, irmão de exemplo. E daqui a pouco as crianças chegam na mãe, chamam ela e dizem assim: mãe, vamos para o outro lugar porque aqui não é o papai. Nós estamos no enterro errado. Eles não estão falando do pai. O pai é ruim. O pai fala um monte de palavrão em casa. O pai falava maldade. Dizia que eu não prestava. Não, vamos, acho que nós erramos o velório. Por quê, amados? Porque ele era conhecido pelos filhos, pelos frutos. Pelos frutos os conhecereis. O teste não é o que alguém diz sobre si mesmo, é aquilo que ele leva consigo, é aquilo que ele é aquilo que as pessoas olham para ele e dizem: ó, esse aí é um homem de Deus. Porque a família testemunha que ele é um homem de Deus. Por isso, irmãos, me desculpem alguns irmãos aqui se pensarem assim, é por isso, irmãos, que eu não vou atrás de muitos aí, o pregador tal, ele cura, ele faz isso. Não, mas porque eu não conheço a vida dele. Pode até que seja um bom homem, um homem de Deus, mas tem tantos que enganam multidões. Nunca vos conheci. A palavra no original é ginosco. É conhecimento, significa, sabe o quê? Não é que não conheceu. Não é que não sabia quem é, porque Deus sabe de todas as coisas.
Deus está dizendo aqui: eu nunca tive um relacionamento contigo. Eu não tive, tu não me buscou. Tu não quis a minha dependência, tu não estava comigo. Porque lá no Éden era relacionamento, e aqui não. Então, amados, milagres, profecia, exorcismos podem existir sem uma relação de comunhão com o Pai. Sabe por quê, amados? Porque o milagre, a cura, vai depender muito mais da fé da pessoa que está para receber do que o poder ou a pessoa que está ministrando, amém? Entenderam? Glória a Deus. A misericórdia do Senhor sobre a pessoa que vai receber, irmã, ela tem fé. É por isso que muitas vezes, amado irmão, a gente não pode ir atrás de milagres, profecias, exorcismo. Sabe por quê? Porque às vezes é só da boca para fora, às vezes até o próprio Deus falando. Porém não existe relacionamento daquela pessoa com Deus. A fé cristã não é uma performance espiritual, é uma relação viva com a pessoa de Cristo, com a pessoa do Pai. É um relacionamento. É muito bom aqui no início do culto. Antes do culto estava eu aqui, estavam os irmãos aqui, estava a Patrícia e nós estávamos orando a Deus. Estávamos clamando a presença do Senhor aqui, amém? O Volney estava aqui clamando a presença do Senhor neste lugar. E isso é importante. Mas o relacionamento com Deus é aquela oração constante que nós temos a todo momento, avaliação de si mesmo, falando com Deus, podendo ter o domínio próprio. Amém? Pode passar o próximo para nós. Estamos encerrando. Vou pular bem. Só aquele que crê, obedece. E só aquele que obedece, crê. A separação entre fé e obediência é sempre sinal de que nenhuma das duas é genuína. Ou seja, aquele que crê em Deus obedece. E aquele que obedece é porque ele crê. Não existe isso separado. Crer e obedecer tem que ser junto. Senão não é uma fé genuína. Pode passar o próximo. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é comparado a um homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha, sobre fundamento. Oh, glória. Amém. A tempestade vem para todos. A diferença não é a performance, a diferença é o fundamento. Amém? Amém. A ausência de adversidade não existe, tem para todos. A tempestade vem para todos. Ou a pandemia não veio para nós? Falaram aqui em pandemia. A pandemia veio. Hoje eu escutei uma notícia que os Estados Unidos comprou 1.100 mísseis novos. 1.100 mísseis novos. Porque eles vão enfrentar o terrorismo no Rio de Janeiro. Ou seja, nós estamos prestes a ser bombardeados. Prudente é a palavra porônimos, significa sábio de visão longa. Não é o que estudou mais, mas aquele que praticou o que ouviu. O contraste decisivo, ouvir mais praticar, versus ouvir e não praticar. Ambos, as duas pessoas ouvem. As duas pessoas ouvem. Eu vou falar de novo. Os dois tipos de pessoas ouvem. Eu quero que aqui tenha só um tipo de pessoa, amém? Mas pode ter dois. Nós vamos ter aquelas que ouvem e praticam. E aqueles que ouvem e não praticam. O sermão termina como começou. Não é o conhecimento que conta, e sim a transformação das nossas vidas. Precisa transformar
a tua vida. A autoridade interna, intrínseca de Jesus, ele não cita rabinos. Ele é a palavra. Ele profere a própria palavra. Quem cita rabinos? Quem é? Quem é que cita rabinos? Ou escribas? Ou os estudiosos? É o povo. Pode passar o próximo, acho aí. Ah, não, já passou, né? Já passou. Esse é o último, né? Acho que é. Tá. Não, conclusão. Quem... Porque ele as ensina como quem tem autoridade, não como os escribas. O próprio povo identifica a autoridade de Deus. Amém? Há julgamento arrogante ou hipócrita. Qual é o que carrega sobre a tua vida? O que precisa ser largado, deposto? A sua oração é persistente, o que impede a confiança no Pai, pois Ele sabe o que vocês precisam? Em qual é o fundamento que você está construído, sobre a rocha ou areia? Ou você está procurando aprovação social, riqueza, prosperidade, saúde, ou você está procurando a palavra de Cristo? Você é mais um ouvinte ou um praticante? O que precisa mudar para que isso aconteça na tua vida? Hein, Guilherme? Para te ser mais praticante da palavra, o que precisa mudar? Não precisa dizer, não precisa tirar a lista aí. Guarda aí, Jesus. Guarda a lista aí. Mas tem, eu tenho também. Como encerrar esta série que nós estamos? Desafiando vocês. Como é que nós podemos desafiar vocês, desafiarmos a nós, hein? Para que nós possamos ter obediência total e concreta sobre o Sermão do Monte. Pode botar o último. O sermão que nos julga. O Sermão do Monte não é um código ético para crentes esforçados. É o retrato do discípulo que já foi encontrado pela graça e agora vive em correspondência com quem foi transformado. Portanto, Mateus 7:24. Portanto, aquele que ouve as minhas palavras e a pratica será semelhante a um homem prudente. Te coloca de pé, por favor. Glórias ao teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome.